Fala, gente, tudo bem? Se o seu osso quebrou e essa fratura ela não está colando no tempo que deveria, nesse vídeo eu vou explicar em detalhes o que faz uma fratura não consolidar e o que a gente pode fazer para resolver isso o mais rápido possível. O meu objetivo ao final desse vídeo é que você, mesmo não sendo médico, entenda como a gente, que é ortopedista com especialidade em trauma, pensa na escolha do melhor tratamento para as fraturas que não estão cicatrizando direito. Nesse vídeo você vai entender por que uma fratura grave como essa da esquerda, com todos esses fragmentos separados depois da cirurgia, colou sem problema, enquanto essa da direita, que o osso ficou praticamente perfeito no lugar, não colou e ainda quebrou a placa depois. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Dr. Oliver, eu sou médico ortopedista e uma das minhas subespecializações é em fraturas e sequelas do trauma. Apresentação feita, vamos ao que interessa. Na natureza, os ossos eles colam sozinhos, independente de cirurgia, ok? Então, para a gente saber o que fazer quando o osso não cola, a gente precisa descobrir a causa raiz do problema. E para isso você precisa primeiro entender como que um osso cola naturalmente. Aliás, o termo correto não é colar e o osso ele não cicatriza, por incrível que pareça. E isso é uma notícia boa, viu? O osso é um tecido muito especial, porque ele regenera, ou seja, ele volta ao tecido que era antes, se você tratar direito. Cicatrizar é quando forma uma cicatriz, geralmente com tecido fibroso, que a gente chama de fibrose. Igual acontece quando a gente corta a pele, por exemplo. O osso é um dos poucos tecidos do corpo que tem essa característica. E o termo técnico para o osso colar ou cicatrizar é consolidar. Então, o processo de regeneração do osso leva à sua consolidação. Uma fratura ela pode consolidar de duas formas. A consolidação primária, que não tem formação de calo ósseo, e a secundária, que tem a formação do calo ósseo. Na consolidação primária, a união dos dois fragmentos do osso acontece de uma forma direta, com uma modificação microscópica pelos canais do osso. Ele vai calcificando diretamente aquele foco de fratura. Para isso acontecer, não pode ter movimento nenhum entre os ossos e a redução da fratura ela precisa ser anatômica, ou seja, o encaixe dos ossos ele precisa ser perfeito. Por isso, na maioria das vezes, a gente só vê esse tipo de consolidação depois de uma cirurgia. O segundo tipo de consolidação com formação de calo ósseo é o mais comum da gente ver. É como o osso cola geralmente na natureza, muito antes dos ortopedistas existirem. Nessa consolidação, o osso ele passa por 4 estágios e acontece uma modificação das células do calo em formação. Logo que quebra o osso, acontece a formação do hematoma da fratura. Aqui acontece uma inflamação intensa que ativa muitas células de defesa e reparação tecidual. Essa etapa demora em torno de 2 dias e é importante para acontecer a segunda etapa. Na segunda etapa começa a formar o calo mole, com a multiplicação e diferenciação de células no foco da fratura, diminuindo a dor e o movimento entre os fragmentos ósseos. O calo fibroso ele começa a virar cartilagem e é quando começa a colar a fratura. Essa etapa costuma demorar umas 3 semanas. A terceira fase é a de formação do calo ósseo. O tecido cartilaginoso começa a diminuir e começa a aumentar a quantidade de células ósseas e começa a acontecer a calcificação do calo, diminuindo ainda mais o movimento. Essa etapa costuma demorar mais do que as outras duas primeiras e pode demorar até alguns meses, dependendo do tipo de fratura e outras coisas que eu vou explicar nesse vídeo. A quarta e última etapa é a do remodelamento ósseo. Aqui o osso ele já está consolidado, mas ainda muito diferente de um osso normal. Então, nessa etapa, que pode demorar até uns 2 anos, o osso ele vai mudando lentamente o seu formato, tentando ficar o mais próximo do que era antes de quebrar. Para esse osso consolidar direito e esse processo acontecer rápido e sem problema, a gente depende de 2 principais fatores, que a gente separa também nesses 2 grupos para poder pensar no melhor tipo de solução. O primeiro fator para um osso colar direito é uma biologia adequada, ou seja, uma condição ideal de circulação sanguínea com oxigênio e nutrientes para o osso conseguir se recuperar. O segundo fator é mecânico. Dependendo de cada caso, o foco de uma fratura ele precisa de uma quantidade ideal de movimento. A carga no osso ela estimula a formação de calo,
porém o excesso ele quebra as ligações microscópicas entre as células que estão tentando juntar de novo os dois ossos. Então agora eu vou começar explicando o primeiro grupo de causas para o seu osso não consolidar, as causas biológicas. O osso é um tecido vivo e muito vascularizado, tem muito vaso sanguíneo. E quando ele quebra, o metabolismo fica acelerado no lugar da fratura. As células elas ficam muito ativas e precisam de muitos nutrientes para conseguir formar um novo osso resistente. Portanto, tudo que atrapalha a circulação de sangue, falta de nutrientes importantes para o osso e inibe o metabolismo dessas células do calo, pode ser um motivo para o seu osso não estar consolidando. Dentro dessas causas biológicas, a gente pode separar por uma questão didática em dois grupos. Os problemas sistêmicos, ou seja, no seu organismo como um todo, ou problemas locais, na região onde o osso quebrou. Os principais fatores sistêmicos que atrapalham a consolidação do osso são o diabetes e o tabagismo. Aqui inclui todo tipo de produto de tabaco e nicotina. Fora isso, desnutrição com falta de proteína e algumas vitaminas e minerais, obesidade, excesso de bebida alcoólica, trauma de alta energia, insuficiência renal crônica, idade avançada e alguns remédios, principalmente o uso em excesso de anti-inflamatórios e corticoides, podem todos esses também atrapalhar a consolidação da sua fratura. Se você quiser aprofundar mais nesse assunto, eu fiz um vídeo bem completo que vai ficar aqui na descrição. Vale a pena ver depois. Agora, os fatores biológicos locais para um atraso na consolidação são principalmente um trauma grave no osso afetado, porque a lesão dos vasos é muito maior, prejudicando a circulação de sangue. Uma infecção no local da fratura também atrapalha muito a consolidação do osso e também a desvitalização em excesso do osso pelo trauma inicial ou pela própria cirurgia. Por isso que fratura exposta é tão ruim e tem que ser tratada rápido. Para um osso perfurar a pele, na maioria das vezes, o osso teve que sair bastante do lugar e com isso, os vasos daquela parte do osso, eles rompem. E como teve uma perfuração da pele, é mais fácil de ter uma contaminação de bactérias do ambiente na fratura. A técnica cirúrgica também ela é muito importante para um resultado bom da cirurgia. Muitas vezes, um osso junto perfeitamente no lugar pode ser pior do que um osso com alguns pedaços totalmente soltos e fora do lugar. Porque para um cirurgião conseguir juntar todos os fragmentos de forma perfeita, ele acaba precisando tirar músculo e tecido preso àqueles pedaços de osso. E com isso vai embora a circulação e esse pedaço de osso ele pode morrer. A gente precisa ter muito cuidado e critério e experiência para decidir quando que vale a pena juntar tudo ou não. Geralmente, nas fraturas que são articulares, ou seja, que quebraram na junta, bem onde os ossos eles articulam, movimento entre si, se a fratura ela ficar incongruente, fora do lugar, o degrau que forma na articulação, ele aumenta muito o atrito entre os ossos, e isso leva à artrose no futuro. E como a ponta dos ossos perto das articulações tem uma circulação bem melhor e mais células-tronco, a gente sempre que possível tenta deixar o osso perfeitamente no lugar. E deixa o osso sem movimento nenhum nessa região, para acontecer uma consolidação primária e o osso não formar calo na articulação. A gente chama essa técnica de estabilidade absoluta, ou seja, não tem movimento na fratura, está totalmente estável, rígido. Agora, quando a fratura ela pega mais para o meio do osso, fora da articulação, a circulação ela vai ficando pior e a chance de não colar maior. Por outro lado, o alinhamento do osso ele é funcional, ou seja, ele não precisa ficar perfeito exatamente onde quebrou. O mais importante é um alinhamento certo entre as articulações da extremidade dos ossos, para a carga passar da forma correta na articulação e ela não evoluir para artrose. Nesses casos, a gente usa a estabilidade relativa. Deixa o osso alinhado, mas evita de mexer no foco onde quebrou o osso, para preservar o máximo possível da circulação e da formação do calo ósseo. Inclusive, esse é o princípio de um gesso. Aqui no caso, a gente coloca o osso no lugar e depois usa o gesso para manter a fratura no lugar alinhada. Esse princípio vale também para a cirurgia. Se a gente não respeitar isso, a chance do osso não colar é muito maior. Aqui entra a diferença da escolha de um bom médico.
tanto para escolher o melhor tratamento, quanto para fazer uma cirurgia bem feita. Agora, eu espero que você tenha entendido a importância de respeitar a circulação de sangue, os nutrientes e o metabolismo do osso, para ele conseguir regenerar adequadamente. O segundo ponto, fundamental para entender por que um osso não cola, é o fator mecânico. Vamos aprofundar nisso agora, porque é outra causa muitas vezes evitável de um osso não consolidar. Agora a gente volta a falar da estabilidade, ou seja, o movimento no foco da fratura, e de como um osso cola de forma primária ou secundária. Quando o osso ele começa a consolidar com a formação do calo ósseo, ele passa por aqueles estágios que eu tinha comentado. Em cada estágio acontece uma mudança do tipo de células e tecido que tem no foco da fratura. Logo no começo tem um tecido de granulação, que é aquele tecido vermelho que forma quando você tem um ralado, que o pessoal fala que está em carne viva. Depois, esse tecido ele muda para um pouco mais fibroso, um pouco mais firme que o primeiro, e em seguida começa a formar cartilagem, que é mais duro ainda. E depois vai virando o tecido ósseo, como era no começo. A questão é que cada um desses tipos de tecido aguenta um tanto de movimento. Imagina como um elástico com uma resistência diferente. O tecido de granulação, ele aguenta até 100% de deformação, ou seja, ele consegue esticar até 100% do tamanho dele sem romper. É como um elástico mais mole. O tecido fibroso, ele aguenta até 20% de deformação, e a cartilagem 10% e o osso só 2%. Se a gente ultrapassa esse ponto, o tecido que está grudando, ele rompe, atrasando essa consolidação. É por isso que na consolidação primária, sem formação do calo ósseo, não pode ter movimento, porque o corpo ele forma diretamente osso novo. É por isso que demora mais para acontecer a consolidação. Já na consolidação secundária, pode movimentar mais um pouco, mas o excesso também atrapalha muito a consolidação do osso, porque quando o corpo começa a formar a ligação entre as células, elas acabam quebrando de novo. Por isso que precisa respeitar a quantidade de carga na sua fratura, senão pode não colar nunca. Por que é fundamental entender esses dois tipos de causa de atraso de consolidação? Para escolher o tratamento certo. E pode acontecer as duas causas ao mesmo tempo. Antes da gente falar sobre os tipos de tratamento e como escolher cada um deles, vamos relembrar sobre aqueles dois casos do começo do vídeo. No caso da esquerda, apesar da fratura ser gravíssima, quebrando em vários pedaços esse fêmur, eu fixei o osso deixando alinhada a articulação do quadril e do joelho, e o meio do osso, onde quebrou, eu não mexi. Então, toda a circulação desses pequenos fragmentos de osso e a formação do hematoma da fratura não foram afetados, e o calo ósseo ele formou sem problema e ficou bem resistente. Apesar do raio-x não ficar bonito, essa pessoa ela fica funcionalmente bem, porque o alinhamento das articulações ele ficou como era antes, e as articulações elas ficaram preservadas, ou seja, essa pessoa ela pode voltar a fazer qualquer esporte que quiser sem problema nenhum. Já o paciente da direita, que não foi eu que operei, mas eu acompanhei a evolução dele, e mais pra frente eu vou mostrar como a gente resolveu. No caso dele, não deu certo por quê? Em primeiro lugar, para colocar uma placa dessa forma, é preciso mexer no foco da fratura, podendo prejudicar a circulação na região. Além disso, o médico ele tentou fazer o osso colar de uma forma primária, com compressão entre os ossos e colocar essa placa. Essa técnica de colocação de placa não é ideal para o fêmur. Ela aguenta muito menos carga que aquela haste que eu coloquei no outro caso. E nesse caso, o paciente também não colaborou muito, pisou muito mais do que deveria, fadigando a placa antes da hora. Aqui eu nem julgo muito esse médico, porque eu sei que muitos hospitais aqui no Brasil não têm acesso a uma haste boa e acabam precisando mudar a técnica, infelizmente. Ali, uma solução seria uma placa mais longa, mas isso é uma discussão para um outro momento. O que eu quis mostrar é que mesmo um caso muito grave, a gente consegue chegar num bom resultado, às vezes melhor do que um caso menos grave com uma técnica inferior. Esse segundo caso evoluiu para o que a gente chama de pseudoartrose. Bom, mas o que é uma pseudoartrose? Pseudoartrose significa falsa articulação, porque antigamente, quando uma fratura ela não consolidava ao longo do tempo, ali onde o osso quebrou,
formava uma cápsula com líquido, cartilagem e que tinha movimento, parecendo uma articulação. Aqui segue uma imagem de exemplo que eu peguei de um livro. Hoje é difícil ver alguém chegar nesse ponto, mas pseudartrose ainda é bem comum. Hoje, a definição de uma pseudartrose é uma fratura sem evolução da consolidação pelas radiografias e que precisa de cirurgia para que ela consolide. A forma de diagnóstico que eu prefiro usar é comparando 3 radiografias com um intervalo de 1 mês entre cada uma delas, depois do prazo normal para essa fratura consolidar, e observar se teve alguma evolução. Por exemplo, imagina que você quebrou o fêmur e já se passaram uns 3, 4 meses da fratura. Aí eu comparo as radiografias mais ou menos daquele ponto em diante e vejo se a cada mês está melhorando ou continua igual. Se estiver melhorando, mas bem devagar, a gente chama de retardo de consolidação. E se não evoluir nada, é chamado de não união ou pseudoartrose. As pseudoartroses foram inicialmente classificadas em 2 grandes grupos: as hipervasculares ou viáveis, que têm um calo biologicamente viável, como esse da esquerda, ou as avasculares ou inviáveis, quando o calo ele é biologicamente inviável, como esse da direita. Para ficar mais fácil de entender, digamos que a da esquerda, o calo ele é hipertrofiado e o da direita atrofiado. Quando essa definição foi criada, só existia cirurgia para fazer o osso consolidar. Hoje a gente tem tratamento sem cirurgia para um osso que não está consolidando e a gente já vai falar sobre isso mais para frente. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar sua curtida ou comentário, que isso ajuda o canal a continuar crescendo. E se você tem alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários, que eu sempre estou fazendo vídeos novos inspirados neles. Ah, e não esquece de se inscrever no canal, para não perder quando os vídeos novos eles forem lançados. Feito? Então vamos continuar. Vamos ver os tipos de tratamento para quando um osso não cola e quando indicar cada um deles. Será que a gente consegue resolver um caso como esse, de um paciente que perdeu mais de 15 centímetros de osso? Fica até o final do vídeo para descobrir. Antes da gente falar das cirurgias, vamos começar do básico, o tratamento clínico. Não adianta nada eu indicar um tratamento mais invasivo ou caro se a pessoa ela não cuida nem do básico. É fundamental o paciente tratar as doenças, principalmente o diabetes, e controlar os vícios, no caso o cigarro e o excesso de álcool. É importante também corrigir a dieta com aqueles nutrientes que eu falei e parar com anti-inflamatórios, principalmente os corticoides. É fundamental controlar a intensidade de carga no membro, mantendo dentro da tolerância da fratura, e se indicado, seguir direto com a fisioterapia. Esse é o básico que o paciente precisa fazer de lição de casa. Se você quiser aprofundar mais nesse assunto, eu tenho um vídeo bem completo aqui do canal que vale a pena ver depois. Além disso, é importante ter certeza que a fratura ela não está com infecção, porque se tiver infecção, muitas vezes é preciso de cirurgia e antibiótico. Então, é fundamental uma avaliação especializada. Hoje, existe apenas um medicamento com mais evidências de estimular a consolidação do osso. É a teriparatida. A teriparatida é um remédio para osteoporose que estimula a formação de osso pelo osteoblasto. Ou seja, ele funciona diferente dos outros remédios para osteoporose. Não dá na mesma que os outros remédios. É um remédio bem caro, coisa de 3 a 5 mil reais por mês e que tem seus efeitos colaterais. É por isso que eu deixo como última opção. Além disso, como a indicação desse remédio para tratar a pseudartrose é off-label, ou seja, não está na bula do remédio, é muito difícil de conseguir no SUS para esse fim. Mas se você tem osteoporose, é mais fácil de conseguir e já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Se você quiser saber mais sobre esse remédio, eu tenho um vídeo no assunto. Só procurar lá no meu canal. A opção de escolha para o tratamento não cirúrgico dos atrasos de consolidação é o tratamento com onda de choque focal. A onda de choque não é um choque elétrico e não tem nada a ver com aqueles equipamentos de fisioterapia, ok? A onda de choque focal é a indicada para as fraturas que não estão consolidando, porque é ela que tem uma energia e profundidade suficiente para conseguir estimular o osso a colar. O tratamento com onda de choque focal é um tratamento médico e o equipamento ele é caro. Por isso, presta muita atenção com quem e onde você vai fazer, porque o barato ele pode sair caro.
Esse aqui é um equipamento de onda de choque focal da minha clínica e esse segundo um radial. Essas bolinhas que você vê são microcavitações. O equipamento da esquerda é o focal. Veja como ele é mais intenso e profundo que o da direita, que é um equipamento radial. Para a onda de choque funcionar direito nessas fraturas, é importante conseguir uma intensidade alta no local quebrado. A falha sem osso não pode ser muito grande, geralmente entre 5 a 10 milímetros no máximo, de preferência menor que 5. Ele costuma funcionar melhor em calos hipertróficos, ou seja, com osso sendo formado, e quanto mais precoce a indicação, melhor o resultado. O ideal é menos de 2 anos de evolução, mas de preferência, se não colou com 5, 6 meses depois que quebrou, eu já acho prudente começar o tratamento. Além disso, a onda de choque ela não vai dar certo se tem instabilidade no lugar da fratura, ou seja, se tem muito movimento, ela não vai dar firmeza na fratura. Precisa estabilizar melhor de alguma outra forma. Eu pego muito paciente no consultório que a placa ou parafuso eles se soltaram e a pessoa ela quer tentar a onda de choque. Não costuma dar certo, porque o problema ele é mecânico, não biológico nesses casos. Por isso que eu gastei tanto tempo explicando isso no começo do vídeo. Esse vídeo ele pode economizar muito dinheiro e tempo seu. Por isso, se você gostar dele, não esquece de deixar sua curtida. Uma outra coisa importante, a onda de choque ela pode demorar até 6 meses para consolidar totalmente. Por isso, deve ter paciência. Se você quiser aprofundar mais no assunto, tem muito vídeo meu sobre onda de choque aqui no canal. É um dos tratamentos que a gente mais faz na clínica. Vale a pena ver depois. Existem outros tratamentos promissores para resolver essas pseudoartroses sem cirurgia, mas hoje o que tem mais evidência ainda é a onda de choque. Ela chega a atingir aproximadamente 73% de consolidação em todos os tipos de pseudoartrose e a mais de 90% de consolidação em alguns tipos de fratura. É o tratamento de escolha nos países de primeiro mundo. Se tiver mais atualizações, eu vou fazer um vídeo sobre isso e deixar junto com esse, fica tranquilo. Agora, vamos falar sobre os tratamentos cirúrgicos. Existe basicamente 3 tipos de tratamento cirúrgico para fazer uma fratura consolidar. A enxertia óssea, a osteossíntese interna e os fixadores externos. E a gente pode combinar esses tratamentos dependendo de cada caso. A enxertia óssea é quando a gente coloca mais osso na fratura. Ela costuma servir para 2 coisas. A primeira é colocar osso novo para estimular a consolidação de uma pseudoartrose que está atrófica, ou seja, um calo atrofiado. E também pode ser usada para algum defeito estrutural, ou seja, se tem um buraco sem osso. Aí coloca um osso novo para ocupar esse buraco. A região mais comum de retirar enxerto é da bacia, mas pode ser retirado de algumas outras regiões do corpo. Esse enxerto ele é rico em células-tronco e é uma técnica consagrada há muitos anos, décadas. Então, essa história de usar células-tronco da medula não tem tanta novidade assim. Uma outra forma de cobrir um defeito ósseo maior é usando um pedaço da fíbula. Ela pode ser retirada com vaso sanguíneo e feita a ligação desses vasos sanguíneos nesse novo lugar, preservando a circulação desse pedaço de osso. Nesse tipo de cirurgia, o termo correto é retalho, porque a gente preserva o vaso sanguíneo do tecido transportado. Daria para usar um retalho desses naquela perna com a perda de osso de 15 centímetros que eu mostrei antes. Doutor, mas esses enxertos sintéticos, o que você acha? Olha, gente, sendo bem honesto, sempre que possível eu evito de usar. Eu prefiro enxerto de osso do próprio paciente. Eu já vi várias vezes esses enxertos não integrando no osso. Eu acho que faz mais sentido em casos de infecção para colocar junto com antibiótico, e a minha indicação ela é bem individualizada. Para pseudoartrose, quase nunca eu indico. Quando precisa estimular o osso a colar, não tem nada melhor do que o osso da bacia. Muitas vezes a gente faz as cirurgias de enxerto junto com osteossíntese. Osteossíntese é a cirurgia de reconstrução ou união dos pedaços do osso com uso de implantes, geralmente metálicos. Ou seja, são todas aquelas cirurgias que vão usar placas, parafusos, pinos, fios de aço, hastes metálicas e fixadores. A osteossíntese interna é quando o material fica totalmente dentro do corpo. O objetivo dessas cirurgias nas fraturas que não estão colando é melhorar a estabilidade do calo. Geralmente nesses casos deixando mais rígido,
porque na maioria das vezes acontece um excesso de movimento e as ligações do tecido elas ficam rompendo, como eu tinha explicado antes. Geralmente a gente usa nessas cirurgias as placas e parafusos ou hastes bloqueadas. Aqui para você entender a diferença básica das duas. A imagem da esquerda é uma haste, é um cilindro longo que fica dentro do osso, na medula, e ela fica travada por esses parafusos nas pontas. Já a placa e parafusos é essa da direita. Repara que a placa ela fica por fora do osso e também é fixada por parafusos. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, e o médico ele precisa saber fazer e indicar as duas cirurgias de acordo com cada caso. Tem caso que a placa vai melhor e tem caso que a haste vai melhor, não tem receita de bolo. De qualquer forma, a indicação principal desses tratamentos é melhorar a estabilidade. O terceiro tipo de tratamento cirúrgico a se pensar é o fixador externo. O mais conhecido é o fixador de Lizarvi, conhecido popularmente como gaiola. Mas hoje a gente tem vários outros modelos mais modernos, mas não que o Lizarvi ele seja ruim. Apesar de assustar e impressionar as pessoas, ele é muito versátil e tem coisa que a gente só consegue resolver com um fixador desses. De vantagem, é uma cirurgia minimamente invasiva. Pensa que a gente não precisa fazer corte grande para fixar o osso. Ele entra por furos finos dos fios e pinos, e quando a gente retira ele, não fica nada lá dentro depois. É uma boa indicação para uma pseudoartrose infectada, porque é comum formar um biofilme bacteriano nas placas e nas hastes. É como o tártaro do dente, só sai junto quando tira o metal. Fora isso, com os fixadores externos, a gente consegue corrigir deformidade grave nos ossos aos poucos e estimular o crescimento de osso onde não tem. Além disso, o fixador, na maioria das vezes, permite carga precoce. Tem gente que até anda de moto, mas não que eu aconselho a fazer isso. Por outro lado, é um trambolho que atrapalha no dia a dia. Até para dormir e vestir roupa ele atrapalha. E depende muito da colaboração do paciente para não infeccionar os fios de aço e fazer os apertos quando necessário. Por isso, sempre que possível, eu evito de usar nos pacientes quando não é extremamente necessário. Agora, vamos organizar todo esse conteúdo e aprender quando indicar os tratamentos, vendo alguns casos clínicos. Mas antes, se você precisa de atendimento, o contato da clínica está aqui na descrição. Lembrando que eu atendo presencialmente e faço cirurgia aqui em São Paulo, nos principais hospitais daqui. Mas eu também faço consulta por telemedicina para o mundo todo. Recado dado, vamos ao primeiro caso. Esse caso é de um paciente que teve um acidente grave de moto e foi operado logo após o acidente. As cirurgias foram bem feitas por outro colega, mas há 7 meses as fraturas do húmero e da tíbia não estavam colando. Pelas imagens praticamente não tem a formação do calo ósseo, mas o contato entre os fragmentos ele era bom e não tinha sinal de soltura da placa e dos parafusos. Foram feitas 3 sessões de onda de choque e um intervalo de 1 mês após a terceira sessão. Essas são as radiografias de antes e depois, aqui do húmero e aqui da tíbia. Mesmo que não tivesse colado rápido assim, poderia repetir as sessões de onda de choque uma vez a cada 3 a 4 semanas e ir acompanhando com as radiografias. Se em 5 a 6 meses não teve mudança, deve-se pensar em outro método, mas geralmente, quando bem indicado e feito o tratamento, a taxa de sucesso fica em torno de 75 a 80%. Em alguns casos um pouco menos, em outros até um pouco mais. Esse próximo caso foi de um paciente com uma fratura do escafoide. Ele fez cirurgia, também uma cirurgia bem feita com parafuso, mas também não estava consolidando. Para quem não sabe, a fratura do escafoide é uma das piores para consolidar do corpo, porque a circulação desse osso é muito ruim. Esse paciente ele fez 4 sessões e 2 para 3 meses de tratamento com onda de choque. Repara como o traço de fratura vai sumindo ao longo dos raios-x? Bom, gente, esses casos foram fáceis. Agora vamos ver algo mais complexo. Aquele caso do homem que perdeu 15 centímetros de tíbia que eu tinha mostrado antes. Olha o tamanho dessa falha de osso. Esse caso não adianta fazer onda de choque, colocar enxerto simples ou placa e parafuso. Aqui eu só vejo 2 caminhos. Ou retalho de fíbula vascularizado ou um transporte ósseo, que foi a opção de escolha nesse caso, porque além da perda de osso, teve perda de músculo e de pele,
e a gente consegue trazer tudo isso junto com o osso. Olha o antes e depois do buraco preenchido com osso. É lógico que não fica uma coisa linda, mas pelo menos fica funcional e a pessoa ela preserva a perna, não precisa amputar. Nessa cirurgia, a gente corta o osso mais para cima e vai levando para baixo esse segmento 1 milímetro por dia. E onde o osso foi cortado, vai formando um calo que vai virar um osso novo. Então, para cobrir um buraco de 15 centímetros, foram aproximadamente 150 dias, ou 5 meses depois. Depois disso, precisa esperar o calo maturar e calcificar, que costuma demorar pelo menos o dobro do tempo. Portanto, precisa ter paciência que o tratamento ele é demorado, mas pelo menos pode salvar a sua perna. Agora vamos ver quando a gente indica as placas e parafusos. Esse próximo caso é de um paciente jovem, vítima de atropelamento, e colocaram um fixador externo nele. Começou a consolidar, mas o calo ele não estava resistente o suficiente, e quando foi retirado o fixador, ele quebrou de novo. Então, esse paciente ele tinha um calo viável, mas estava instável, com mais movimento do que deveria. Dessa forma, foi optado pela colocação de uma placa com parafuso, e aqui você consegue ver depois da cirurgia e como o osso colou depois, sem precisar do enxerto. Agora, esse próximo caso é de outro paciente jovem, que teve uma fratura exposta do fêmur depois de um acidente de trânsito. Aqui dá para ver que não tem muito calo formado depois de algum tempo usando o fixador externo, e tinha uma falha sem osso, que perdeu no acidente. Então, nesse caso, foi preciso colocar a placa com parafuso para melhorar a estabilidade e o enxerto estruturado e esponjoso para estimular a consolidação e aumentar a estabilidade da placa. E nessa imagem de controle já dá para ver o calo ósseo formando. Compara aqui com o antes e o depois. Aliás, você deve ter reparado que essas placas elas estão com uma onda no meio. Essa técnica foi tema de estudo do meu mestrado. É uma solução muito interessante para fraturas que não estão consolidando. Mas para não estender demais esse vídeo, eu explico num outro momento, para quem interessar. Aliás, esse meu trabalho foi publicado na Injury, que é uma das revistas internacionais mais prestigiadas de trauma. Para quem interessar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora, eu deixo mais alguns conteúdos complementares a esse na sequência. Vale a pena ver depois. E para quem precisar, o meu contato para consulta está aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!